Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Como vai vocês? O professor está aí fazendo mais uma aula, tá? E aí o pessoal do primeiro ano, né? Nós estamos aí com a apostila 2, lembrando que eu vou fazer as aulas, né? Com relação aos conteúdos do SPE, né? Com você, são aulas complementares, né? Lembrando que se o áudio ficar baixo, tá? Por favor, usar um fone de ouvido aí ou aumentar aí na sua caixinha, tá bom? Mas vamos lá, utilizando a apostila, tá? A primeira unidade nossa, a apostila vai trazer principais forças da mecânica e aplicações das leis de Newton. Então, nós vimos em aulas anteriores o estudo das leis de Newton, né? Quais são, como são utilizadas e tal. E agora nós vamos trabalhar com a aplicação delas, tá? Então, a primeira lei, a segunda e a terceira, né? Vai ser focado mais na segunda lei, né? Princípio fundamental da dinâmica, ok? Que é a fórmula aí tradicional que nós conhecemos da fama, né? A gente ainda, o professor sempre brinca e fala assim, quem faz fama na terra, não é isso? Vamos lá então. Bom, primeiro aqui tem uma pessoa pulando de bank jump, né? Quando essa pessoa pula de bank jump, ela está sujeita à ação da força gravitacional, né? É sabido que nós sempre trabalhamos aí e vivenciamos, né, a força da gravidade, tá? Então é sabido que a força da gravidade ela é aqui na Terra de 9,81, tá? Aproximadamente aí arredondado, né, para 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Bom, dando continuidade aí, então, né? Força-peso. Então o professor sempre comenta com vocês que todo corpo que está pendurado, tá? Esse corpo ele está sujeito a uma força que o impulsiona para o núcleo central da Terra. Então essa força é chamada de força-peso, tá? Lembra, fazendo uma revisão, quando um corpo ele está sobre um apoio, tá? Se esse corpo está sobre um apoio, para baixo eu tenho força-peso, sempre contrário à força normal. Quando um corpo está pendurado, para baixo, força-peso, para cima, força de tração. Quando esse corpo está sobre as águas, para baixo, força-peso, para cima, força de empuxo, né? Mas então, se eu for estudar, analisando aí que um corpo ele está pendurado, que é o caso do elástico do bank jump, esse corpo está pendurado para baixo, força-peso, em resposta eu vou ter força de tração. Muito bem. Aí, claro, nós temos uma abordagem aqui na nossa apostila, né? Ela traz aí, não se esqueça de fazer a leitura da aula texto, né? De forma introdutória, o professor pode aprofundar com vocês da seguinte forma. Uma pessoa que possui uma massa de 100 quilogramas aqui na Terra, essa pessoa também possui uma massa de 100 kg na Lua. Então é muito comum a gente falar assim, quantos quilos você pesa, né? Esse é um erro popular. As pessoas perguntam aí quantos quilos você pesa, você responde, eu peso 60 quilos, 70 quilos e tal. Mas isso aí é uma cultura antiga, né? Um erro muito comum, né? Que nós temos, tá? Mas nós devemos de entender que é o seguinte, peso é quando eu tenho a minha massa vezes a gravidade, tá? A partir do momento que eu falo apenas na massa palpável, é o quilograma. Então, por exemplo, qual é a sua massa? Massa, tudo que eu posso pegar a palpar. Então, se eu tenho 100 quilogramas, né, eu tenho massa. Então, aqui na Terra, né, uma pessoa tem uma massa multiplicado pelo seu peso, que seria vezes 10. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilogramas, né, tem quanto de peso? Ela tem 1000, né? Vai ser 100 vezes 10, vai dar 1000, tudo bem? Aqui do ladinho, a nossa apostila, ela traz um exemplo de um corpo de massa desprezível, nesse caso aqui uma massa M, tá? E a massa da Terra. Então tem uma flechinha aí conduzindo vetores. Então vamos entender o que significa isso. Eu tenho o globo terrestre, contrário ao globo terrestre, eu tenho uma força que puxa. O que é esse puxar? Que ela impulsiona os outros corpos para o núcleo central da Terra. Consequentemente, é a massa desse corpo aqui. Tá? Então,
esse corpo ele cai em queda livre porque ele está sendo atraído pelo núcleo central da Terra. Por isso que eu tenho força de atração entre dois corpos aqui, beleza? Bom, a força-peso é o resultado da interação à distância entre corpos que têm massa. Essa interação pode produzir com efeito uma aceleração denominada de aceleração da gravidade. A força-peso, que como toda força é uma grandeza vetorial, ela é representada por P, né? E pode ser a sua força medida em newtons, né? Tá, por que é uma força vetorial? Lembrando, o que é conceito de vetor? Então vamos fazer uma revisão rápida. Grandeza, tudo que pode ser medido, tá? Grandeza, tudo que pode ser medido. Essa grandeza ela pode ser uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Grandeza escalar, tá? Envolve escala, tá? E se essa grandeza ela é uma grandeza escalar, ela é representada por um valor numérico, tá? Então, por exemplo, que horas são agora? Agora um exemplo pode ser 7h30 da manhã. Então, quando o professor falar 7h30, eu respondi a sua pergunta com um valor numérico, ok? Bom, a partir do momento que eu eu tiver noções de localização ou de outros objetivos, eu preciso entender que eu passo a ter uma grandeza vetorial. Exemplo, eu vou andar com meu veículo a 80 km por hora. Isso é uma grandeza vetorial. Por quê? Primeiramente, qual é a classificação de uma grandeza vetorial? Ela tem que ter módulo, direção e sentido. Se ela tem módulo, módulo lembra número e número lembra grandeza escalar. Já vimos isso em aula, ok? Direção, horizontal, vertical ou diagonal e sentido direita, esquerda, tá? Muito bem. Determinação da força-peso. Vai falar sobre queda livre. A expressão queda livre indica o movimento livre de outras forças, além do peso. Ou seja, todas as outras forças são dependentes da força resultante, a própria força-peso, né? Então, são corpos aí que estão sujeitos à ação da gravidade. A ação da gravidade, quando a gente fala em gravidade, existem alguns nomes. Alguns livros trazem como nome de ação, tá? Outros livros trazem como nome de aceleração da gravidade. Então vamos entender o que é essa aceleração. De forma proposital, o nome aceleração, a ideia de aceleração ela serve para medir a rapidez com que um corpo aumenta ou diminui a sua velocidade média. Então vamos dar um exemplo mais simples aí para vocês. Professor, tá? É aquele exemplo de sala que eu gosto sempre de utilizar. Aqui na Terra, o professor tem um Fusca, por exemplo, e alguém tem um carro, por exemplo, aí um Camaro, né? Então, os dois veículos chegam a 100 km por hora, mas a diferença é que o Fusca demora mais. Por que o Fusca demora mais? Porque acelera menos, tá? O Camaro chega mais rápido. Por que o Camaro chega mais rápido? Porque ele acelera mais, ok? Ele acelera mais. Então, o que nós temos aí? A aceleração mede a rapidez com que um corpo aumenta ou diminui a sua velocidade. Isso não acontece quando nós estudamos queda livre. Então vamos dar esse mesmo exemplo. Eu pego esse veículo, né, e eu coloco esse veículo na traseira de um caminhão. Quando esse veículo ele é abandonado, ele é ejetado, esse veículo, por exemplo, o Fusca e o Camaro, não interessa qual dos dois tem um motor maior, tem maior torque. Os dois vão cair juntos. Porque aí está o detalhe. Eu até faço em sala de aula, né, pessoal? Eu solto um lápis e eu solto uma apostila, por exemplo. Os dois caem ao mesmo tempo. Embora a apostila tenha uma massa maior, mas como os corpos estão sujeitos à mesma ação da gravidade, eles chegam juntos, né? Então, por isso que o professor sempre brinca. Na segunda lei de Newton, eu tenho o princípio fundamental da dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica, a fórmula é força é igual a massa vezes aceleração. Quando eu estou na Terra, no plano horizontal. Quando o corpo está no plano horizontal, a aceleração influencia diretamente no movimento desse corpo. A partir do momento em que esse corpo não está no plano horizontal, está no plano vertical, na queda livre, eu uso o pingo. Peso igual a massa vezes a gravidade. Então, por isso que durante a aula texto, vocês vão ver que peso é igual a força.
peso igual força. Por isso que eu posso igualar. Então, de forma análoga, quando eu tenho peso igual força, peso é massa, gravidade. Força é massa, aceleração. Tá? Então, se eu cortar massa do lado esquerdo, massa do lado direito, eu tenho gravidade igual aceleração. Provando que a gravidade dos corpos, ou seja, a ação gravitacional, é a mesma em queda livre. Ok? A nossa apostila traz aqui a seguinte citação, ó. Força resultante é um vetor, né? Massa vezes aceleração. Olha que interessante. Essa flechinha, né? Em cima aqui, ó, significa vetor, né? Porque tem módulo, direção, sentido. Massa, uma grandeza escalar, que é um valor numérico, que vai representar, e a aceleração também, né? De forma curiosa, a apostila traz aqui então, ó. Força é igual a massa, aceleração, e peso é igual a massa e gravidade, provando que força e peso são iguais, força é igual a peso. Consequentemente, nós chegamos então à fórmula aqui, ó, peso igual a massa vezes a gravidade, ok? Aqui, de forma análoga, eu poderia colocar também flechinha no P, que é um vetor, né? E poderia também colocar aqui no G, vetor também, tá? Muito bem. Leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Então, o que acontece? Newton formula 3 leis, né? E, consequentemente, com base nas leis de Newton, Kepler faz algumas demonstrações comprovando as suas leis. Kepler já faz as comprovações envolvendo corpos de maior grandeza, digamos assim, tudo que envolve aí terra, etc. Então, exemplo. Ao observarmos o movimento do Sol, temos a impressão de que a Terra está parada e o Sol movimenta-se em torno da Terra. Foi essa observação que serviu para os gregos envolverem um dos primeiros modelos cosmológicos, denominado teoria geocêntrica. Esse modelo surgiu no século I e foi amplamente difundido pela sociedade da Idade Média. Muito bem, vocês já viram história, né? Em geografia também os professores comentam um pouco. Quando no surgimento aí da evolução, né? Acreditava-se na teoria geocêntrica, geo, terra, né? Ou seja, geocêntrica, a Terra é o centro do universo, né? Por muitos anos, né, a igreja ela defendia que a Terra era o centro do universo e todos os corpos estavam orbitando em torno dessa Terra. A partir, então, de alguns anos aí, depois mais precisamente vamos falar em datas, comprovou-se a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol é o centro do universo. Porque quando nós estamos na Terra, a gente observa o Sol em movimento. Então acreditava-se que o Sol orbitava em torno da Terra. E na realidade é o contrário, né? Então muitos morreram aí no Tribunal de Santa Inquisição. Vamos lá. Quem que depois vocês dão uma lida aqui, por favor, na aula texto, né? Vai comprovar um pouco tudo isso que o professor está falando, né? Um pouco de teoria. Primeira lei de Kepler e lei das órbitas, né? O que vai comprovar então as leis de Kepler? Primeiro, Kepler fez 3 leis. A primeira, lei da órbita, tá? As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais eles ocupam um dos focos. Como o próprio nome diz, elipse. Então vamos entender a primeira figura, né? Circunferência, né? Circunferência é o contorno de uma esfera, só a circunferência. Regular, bonitinho. A elipse, ela é uma circunferência achatada, ou seja, ela é um pouco amendoada nos seus extremos, tá? Essa seria uma elipse. Muito bem. A partir do momento que eu tiver essa elipse, eu vou ter então corpos orbitando. Então você imagina que aqui está o contorno, ó, certo? A elipse. De forma representativa tem uma cruz. Essa cruz aqui seria eixo X e eixo Y, tá? Onde foi contornado aí, né? E aqui seria força de atração entre corpos. Então, por exemplo, ó, força 1 e força 2 são focos de A mais B igual C mais D. Então vamos entender a teoria de Kepler. Para eu ter estudo de 2 corpos, eu tenho que ter a órbita desses corpos. Órbita é o circuito, é a trajetória, digamos assim. Então eu tenho o corpo A, eu tenho o corpo B, e esse corpo vai ter então sua trajetória, que está aqui, né? Então eu tenho o planeta Terra, eu tenho o Sol, e ele vai estar contornando aqui os corpos. Nas órbitas elípticas, o ponto de maior proximidade entre os planetas e o Sol é denominado de periélio e o mais afastado de afélio. Então entenda,
nesse trajeto, vamos lá, força 1 e força 2. Força 1, força 2. Eu tenho o corpo A, B, C, D. Nesse momento, aparece então o corpo A somado com B, é a distância, tá vendo? Ó, essa distância de A mais B é igual à distância de C mais D, porque existe uma regularidade. Esse circuito é regular. Então, quando eu pego o trajeto, lembrando que na elipse ele é um modelo representativo, né? Nós sabemos que esse modelo representativo, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Esse corpo do meio, isso aqui é algo que foi imposto aqui, só para ficar mais clara a explicação. Então, ó, acima desse eixo imaginário, o eixo X, seria a trajetória de A mais B é igual à trajetória de C mais D. Então, A mais B igual a C mais D, tá? Muito bem. Vocês já viram isso em geografia, que o professor vai comentar aqui, né? Porque as matérias são interdisciplinares, elas se amarram, né? Mas de forma curiosa, vai falar um pouco sobre periélio e afélio, né? Ó, o nome periélio lembra perto, afélio lembra afastado. Então eu tenho o Sol, né? Se o Sol, na teoria heliocêntrica, é o centro do universo, a Terra contorna esse Sol. Se a Terra contorna esse Sol, eu vou ter lá então, ó, quando tiver a Terra próxima ao Sol, ela está próxima, perto, periélio. Quando a Terra estiver afastada do Sol, ela está mais distante, chamado de afélio. Periélio, afélio. Muito bem. Imagina assim, o corpo ele tem uma força de atração, né? Então lembrando que o Sol ele possui aí hélio, né? Hidrogênio, né? O hidrogênio que queima em forma de hélio, tá? Então ele tem a tendência de atrair os corpos. Ele atrai os corpos porque ele tem massa, tá? Então o que acontece? Se eu pensar, fizer de conta que o Sol é um grande ímã e a Terra é um prego, o ímã atrai o prego. Se o ímã atrai o prego, o que está acontecendo? Quando a Terra estiver próxima ao Sol, ela vai ter maior atração, porque está próximo. Então, dá um exemplo. Pega um ímã e pega um prego. Se eu colocar o ímã próximo do prego ou vice-versa, eles vão grudar, se atrair mais rápido. Se eu afastar esse prego do ímã, ele vai demorar mais para chegar, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a Terra estiver próximo a esse grande ímã, que é o Sol, a sua velocidade vai ser maior. Por isso que quando aproxima-se do Sol, ele acelera, afasta, desacelera. Acelera, desacelera. Acelera, desacelera. Ou seja, quando a Terra estiver próximo do Sol, no periélio tem maior velocidade. Quando a Terra estiver afastada do Sol, vai ter menor velocidade e, consequentemente, vai ter menor atração, ok? Então, as áreas, que foi a segunda teoria, né? a lei de Kepler. Segunda lei de Kepler. Então, pensa assim, primeira lei de Kepler, eu preciso saber o caminho, é a órbita. A segunda lei de Kepler, eu preciso saber a área, tá? Que é o contorno que nós vamos estudar aqui agora, tá bom? Então, ó, a área descrita pelo raio do vetor de um planeta, linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-lo. Quanto tempo vai demorar? Então, para isso tem uma fórmula. A área é a variação do tempo. Então, significa, aquela área que foi descrita, demora quanto tempo para ser realizada? Então, tá aqui, ó. Cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica, tá? Então, vamos lá. Observações importantes. Primeiro, a velocidade aerolar é constante para cada planeta, variando, porém, de um planeta para outro. Segundo, o módulo do vetor velocidade de translação de um planeta ao redor do Sol, ele é o mínimo no afélio e máximo no periélio, tá? Terceiro, a reta que une um planeta ao Sol varre as suas áreas. Vamos explicar isso aqui de uma forma mais simples. Quando vocês forem estudar essas teorias que o professor está conversando com vocês, você vai ler a aula texto, né? Detalhadamente você vai entender melhor, tá? Então agora o professor vai fazer uma planificação disso. Então beleza, então primeiramente na primeira lei de Kepler eu tenho a lei das órbitas, na segunda lei de Kepler eu vou ter a lei das áreas, e essa área eu preciso saber quanto tempo um planeta demora para contornar, nesse caso a Terra.
Então tá aqui. Então eu vou pegar dois pontos. Então eu pego um ponto A mais um ponto B, que é a primeira teoria das órbitas, né? Lembrando que A mais B é igual o comprimento de quem? De C mais D. Então tá. Então se o professor delimita esse percurso aqui, ó, note que esse planeta, né, faz de conta que a Terra estaria aqui, ó, quando está aqui e vem até aqui, ele está no periélio. Então, tracejou quanto tempo essa área está cinzinha. Vou fazer o estudo daqui até aqui. Então, nesse momento, eu tenho outra área. De forma curiosa, parece que não, mas aqui tem a compensação. Quando eu somo esse primeiro pedaço com esse, eu vou ter a área 2, que é a mesma distância da área 1. Então, entenda, essa parte acinzentada é do mesmo tamanho dessa parte acinzentada, ou seja, a área 1 é igual à área de número 2, de forma curiosa, beleza? Muito bem, dando exemplos aí, tá? E, de novo, no periélio, a velocidade do planeta ela é maior quando está próximo e menor quando ele está afastado, periélio e afélio, tá? Terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. Muito bem, o que é período? Então vamos dar um exemplo. Ah, que período você estuda? Ah, eu estudo de manhã, eu estudo à tarde, eu estudo à noite. Período, tempo, tá? Então olha só, de novo, primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. Então agora, ó, o quadrado do período T de revolução de um planeta em torno do Sol, ele é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Isso aqui, pessoal, é a teoria demonstrativa da terceira lei, mas você precisa conhecer exatamente isso aqui, ó. Que T ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual a constante, tá? Então, essa aqui é a fórmula que muitas vezes os vestibulares vai ser fornecida para vocês. Que seria a fórmula aplicativa, então, da terceira lei de Kepler, né? Muito bem. Com base nisso, então, eu tenho mais um trajeto, ó, imagina que o planeta Terra de um percurso a outro, eu tenho uma linha imaginária que cruza esse corpo ao meio. Então, o que é o raio disso aqui? Raio é a distância mínima, ó, do Sol até o periélio, distância mínima, mais a distância máxima do Sol até o afélio, beleza? Dividido por 2. Muito bem, então fizemos o estudo da primeira lei de Kepler, da segunda e da terceira. Com base nisso, eu tenho a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Isso aqui é um conteúdo muito importante, né? Cobrado em vários vestibulares, né? E também você vai ter que utilizar na aplicação de exercícios aí essa teoria aqui. Lei da gravitação universal de Isaac Newton, tá? Muito bem. Bom, vamos lá. De acordo com uma curiosa história sobre o desenvolvimento das teorias da gravitação universal, Newton estaria sentado sobre uma macieira quando uma fruta dessa árvore caiu em sua cabeça, despertando-o para a formulação dessa teoria. Apesar de ser cercada de ficção, essa passagem foi narrada por François Marier, também conhecido como Voltaire, famoso filósofo francês, em seu livro que ele, depois vocês dão uma lidinha aí na sua demonstração. Tá, então vamos para a teoria aí tradicional, né? Muitas pessoas, né, dizem que Isaac Newton, ele estava sentado embaixo de uma macieira, até a apostila trouxe um desenho, né, representativo, e ele observa que uma maçã cai, né? A partir do momento que essa maçã cai, ele espera, nossa, por que os corpos caem? A maçã cai, a folha cai, por que cai, né? Então, claro que isso é uma simbologia, né? Não se sabe se isso aconteceu de verdade. Mas a partir desse estalo, né? Newton resolve fazer os estudos aí, tentar entender. E surgiu, então, a teoria demonstrativa provando a gravidade, né? Então, esse estudo que nós vamos realizar aqui agora, certo? Envolvendo também os estudos de Kepler, que é a lei da gravitação universal. Muito bem. O que eu vou entender com isso? A tua apostila traz uma abordagem de dois corpos, tá? Significa que corpos se atraem. Então, entenda assim. Imagine que eu tenho uma esfera M de massa minúscula, certo? Aqui tem massa minúscula e massa maiúscula, pode dizer que as massas são diferentes. Então, eu tenho um corpo de massa M e eu tenho um corpo de massa M. Eminho e emão aqui, tá? Essa força é atraída por essa, ou seja, esse corpo atrai o outro, ou seja, corpos contrários se atraem.
e isso tem uma distância. Então vamos traduzir uma linguagem mais simples. Vamos pensar de novo em ímã, né, no conceito de magnetismo. Eu pego um ímã menor e um ímã maior e eu aproximo esses dois ímãs, certo? Quando esses ímãs eles estão próximos, a força de atração entre eles é maior. Quando esses dois ímãs estão afastados, a força entre eles é menor. Então o que acontece? Quanto menor a distância entre os dois corpos, maior a força de atração. Quanto maior a distância, menor a força de atração. Com base nisso, a gente consegue formular então essa teoria aí da lei da gravitação universal, escrita por Newton. Força é igual a constante, esse G é uma constante, massa maior vezes massa menor dividido pela distância ao quadrado. Todos os objetos no universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelos centros de dois objetos, que é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, provando que, de novo, quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Guarda bem essa explicação que o professor fez, ok? Com base nisso, né, a gente consegue achar a constante gravitacional. A constante gravitacional ela é 6,66 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma força. Beleza? Que é esse G aqui, ó. Tá? Esse G que aparece aqui. Tudo bem? Beleza. Com base nisso, né, nós vamos então fazer as substituições, ó. Gravidade, massa maior, massa menor, né? O que é F? F é igual ao peso. O que é peso? M vezes G. Corta, corta. Gzinho é a constante universal vezes a massa do planeta dividido por D ao quadrado. Então, a gente utiliza essa fórmula para encontrarmos a força gravitacional de cada planeta. Então, o que tem a ver? O que me dá um corpo ter maior ou menor gravidade? É esse corpo aqui, ó, é ter a sua massa e a distância com relação ao Sol, tá? Então, gravidade, constante gravitacional, a gravidade é igual a constante gravitacional, que é esse 6,66, vezes a massa dividido por D ao quadrado, beleza? Bom, aqui é uma outra forma, tá, envolvendo raio. Então, se eu estou falando em corpos circulares, eu vou ter raio, né? Mais adiante, depois de dar uma lida aqui, nós vamos fazer essas aplicações aí nas aulas, beleza? Então, nas próximas aulas, o professor vai fazer uma aplicação dos exercícios, né, com vocês. Então, hoje nós vimos lei de Kepler, né, e lei da gravitação universal, escrita por Isaac Newton. Então, a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos, ok? Feito isso, eu tenho as leis da gravitação universal feitas por Isaac Newton. Beleza, galera? Forte abraço, bons estudos. O professor vai pedir para vocês tentarem, né, resolver os exercícios da página 10 e página 11, tá bom? Próxima aula o professor vem resolvendo com vocês. Valeu, forte abraço. Bons estudos aí. Tchau, tchau.